Você já conheceu gente que acredita em qualquer teoria da conspiração? E gente que é excessivamente cética? Todo brasileiro conhece um Agostinho Carrara. O malandro que vive caçando trambique pra viver de moleza, fala mansinho e tá sempre de esquema em esquema, tentando dar golpe, mas quem toma golpe no final é sempre ele. Acima de tudo, o malandro é aquele que acha que só a mãe dele fez filho esperto. Conhece? Aquela pessoa que acha que todo mundo tem algo a esconder, que pula de golpe em golpe, que já caiu em esquema de pirâmide, que já seguiu coach, religião esquisita e que tá sempre tentando sua oportunidade de ouro, seu ingresso pro topo da pirâmide imaginária de jeito fácil, mas que no fim acaba ele sendo vítima da pirâmide toda vez. E por outro lado, certamente conhece alguém que é o extremo oposto, o super cético, aquele que não acredita em nada nem ninguém e que é tão descrente que acaba sendo visto como o chato da roda, ou que entra em apatia e acaba sendo o crente da sua descrença. E aí, não é por nada não, pelo público aqui do canal, há mais chances de você ser esse segundo, não é? Eu tendo a ser. Em resumo, essa é a diferença entre a mente conspiratória e a mente crítica, uma forma de olhar o mundo, uma maleta de ferramentas do pensar e cuidado. Quem olha muito pro abismo sem ser amarrado por uma corda segura, corre o risco de ser puxado para dentro dele sem ter onde se segurar. Opa! Suave, tranquilo por aí? Eu sei que tem muita gente que gosta do mistério do obscuro, das verdades não reveladas, e eu sei que muita gente adora viver disso. Eu também já gostei de conspiração, e eu continuo gostando do mistério, inclusive. Mas se você acompanha esse canal, você sabe o quanto eu abomino teoria da conspiração ou mentalidade conspiratória, sobretudo depois que eu comecei a estudá-las e perceber o mal que elas causaram na sociedade. E pra você não ficar bravo, eu vou te mostrar o porquê disso. Eu não quero acabar com sua graça, mas te falar como esse maquinário conspiratório traz mais prejuízos do que benefícios. Eu quero desenhar essa corda bamba que tá debaixo do pé de todo mundo e que geral não percebe. A dúvida é importante, mas duvidar demais sem ferramentas é um perigo. Construir mentalidade crítica é um caminho para o conhecimento, mas pode dar encilada. Hoje vamos diferenciar essas coisas. Se você não quiser ser enganado, veja o vídeo até o final, deixa seu like, seu sininho, sua inscrição, se inscreve aqui no canal e quem sabe logo menos a gente chega em 500 mil inscritos, ou se não, você já sabe, eles, os poderosos, vão atrás de você. Se liga, hein? Capítulo 1. Tudo nasce da dúvida. Todos nós gostamos um pouquinho da conspiração ou temos essas dúvidas em algum momento. Mas por que só alguns entram nesse mundo e não conseguem mais sair? Então, primeiro de tudo, a dúvida. A dúvida é uma ferramenta essencial para a filosofia, usada para suspender o nosso julgamento em algum momento e buscar uma resposta. No método socrático, a dúvida assume uma função crucial como meio de impulsionar o diálogo e a reflexão. Sócrates utilizava perguntas provocativas para incitar os seus interlocutores a perceberem pelos seus discursos que eles têm inconsistências ou erros, ou que eles acham que sabem coisas que na verdade não sabem. Maiêutica, só sei que nada sei, é a constatação de que sempre haverá mais dúvidas do que respostas. A elevação à máxima potência desse princípio da dúvida vai levar à escola dos céticos ou a dos cínicos, enquanto os céticos utilizam a dúvida como uma ferramenta para relaxar a mente e viver numa suspensão eterna de qualquer crença. Os cínicos são aqueles que percebem a dúvida para gerar deboche. Isso atinge seu ápice no niilismo, que trata a dúvida como uma ferramenta final para a falta de sentido de tudo isso aí que tá aí e que a gente chama de vida. Então segue jogando o jogo, porque o objetivo não é descobri-lo, mas jogá-lo. Segue a dúvida. Há também a dúvida hiperbólica de Descartes, uma forma metodológica de encontrar o conhecimento. Diferente da dúvida comum, que é temporária e específica, a dúvida hiperbólica envolve questionar radicalmente todas suas percepções até que algo seja indubitavelmente encontrado. Ou seja, acredita-se numa verdade que se alcança. Essa abordagem de Descartes visa estabelecer um novo tipo de conhecimento, livre de qualquer erro possível, utilizando a dúvida não como fim em si mesma, mas como um meio para alcançar a clareza filosófica. Anarquismo hiperbólico. Não tem nada nessa parte. Já na dialética, a dúvida serve como motor para impulsionar o pensamento, desafiando os contrastes. Na dialética hegeliana, ela assume o papel do conflito e da negação, tese e antítese, e não é mais vista como fim em si mesma, mas como ponto de partida para analisar qualquer crítica. Portanto,
Sem dúvida não há filosofia, e sem filosofia não há vida pensante. E nós somos máquinas de buscar padrões e sentidos desses pensamentos. Ou, melhor dizendo, nós somos máquinas de assimilar, repetir, produzir e inventar sentidos, mesmo quando eles não existem. Todos esses sentidos dados por mim é o que chamamos de pensamento crítico. E assim, agora a gente vai fazer um negócio que eu nunca fiz no canal. Eu vou te abrir um espelho pra sua cabeça, quer ver só? Eu vou ler a sua mente. Compreende. Existe algo de misterioso por trás do que eu vou dizer agora. Pronto, já roubei sua atenção. Instantaneamente você começa a notar que cada pedacinho do que eu disse pode conter segredos, achando que em algum momento eu vou colocar alguma mensagem subliminar, quando eu jamais faria isso. Oi pessoal, tô aqui na fábrica da Hering, que me mandou pra esse passeio super legal, pra usar a camiseta deles, aqui na fábrica de camiseta deles, pra dizer pra vocês que eles fazem muitas camisetas. Legal. Ficou bom? Parece que eu tô na fábrica? Algodão pima, tá. Peitinho, tá. Peitinho. Mulher, homem, criança, tá. Uhum. Tá. Tá bom. Beleza. Entendi. Vamos lá, vamos gravar agora. De novo, ok. Olá, pessoal. Comprem peitinho. Não, comprem Hering. Bem louco. Ela é super durável e também muito suave. Assim como eu, tranquila. Não sei se você vai duvidar, mas eu sei que você é um cara que duvida muito. Então te desafio a testar você mesmo comprando a sua Hering. Legal. Pronto. E agora, ficou bom? E agora eu vou usar o método mais honesto e menos conspiratório possível numa propaganda. Quer ver só? Desconto. Cupom de desconto Normose. 15% de desconto usando Normose 15 em todo o site da Hering. E aí não tem conspiração nenhuma. Eu te entrego desconto, você compra camiseta de qualidade e a parceria continua porque é assim que a Hering me paga. Simples, direto e indispensável. Assim como é a Hering. E você já sabe como funciona uma conspiração, não é? Se depois dessa publi você não fizer nada, eles vão saber. Quem são eles? Eles. Compra aí que depois eu te conto. Acesse o link, usa o cupom e continua com o vídeo. Tchau. Olha só que engraçado. Cria uma questão na sua cabeça. Tipo, faz uma pergunta. Testa aí. Qualquer uma. De qualquer categoria. Assim que você fizer, sua mente vai abrir 2 caminhos de busca para essa questão. Uma delas vai ser rápida e intuitiva, e vai se ligar a perguntas de experiências pessoais, fatos do dia a dia ou coisas que você acessa muito. Nome de alguém, profissão de alguém, assim por diante. E aí tem um segundo caminho, uma rota que é mais lenta e analítica, e que ao invés disso, vai se basear em perguntas que vão ter um processamento mais lento, elaborado, demorado. E se isso aconteceu, você caiu em perguntas de ordem existencial, histórica, funcional, que usa a memória, a emoção e assim por diante. O pensamento crítico é aquele que se constrói em cima desse segundo momento. É a função problematizadora que gera a consciência. Isso é o que faz a gente buscar referências, motivos e argumentos para sustentar a nossa resposta. Aí recorremos a livros, revistas, influenciadores, amigos, a ciência, para a gente ir construindo a nossa opinião. Alguns chamam isso de razão. Eu prefiro não separar razão e emoção. Não tem nada nessa parte. Porque ao contrário do que foi comum por muito tempo na filosofia, o que se busca agora são autores que diluem essa divisão, que mostram que emoção é um processo que participa do processamento do pensamento crítico e a sua análise e compreensão é imprescindível para entender não o que se pensa, mas como se pensa. É nessa mistura, razão, emoção, que a gente só separa por ilusão didática, é que a coisa acontece, é que os pensamentos acontecem. E eu tô dizendo isso porque na jornada de pesquisa, de busca por questões, eventualmente você vai esbarrar num bug da sua pesquisa, num bug da sua dúvida, num erro. Como assim?
A alguma hora, uma resposta ou alguma fonte que você encontrar simplesmente vai contradizer aquilo que você acreditava ou que acredita. E o pensamento crítico, ele é uma habilidade validosa, diminui a suscetibilidade de erros e de crenças conspiratórias, mas ele não é um imperativo moral fixo, que você possui, que você é assim. Não é uma característica pessoal ou psicológica, é uma ferramenta do pensar. E então, quando você se vê de frente a isso, você tem que chocar aquilo que você acredita com a tese e muitas vezes olhar pra isso e admitir: ok, eu tô errado. E aqui tá a chave de virada. Se a dúvida for abandonada aqui, ferrou. Geralmente, nesse momento, a gente passa a trocar essa dúvida do senso crítico por perguntas convenientes. Ou seja, perguntas que vão encaixar na sua tese conspiratória. E aí, a mente conspiratória começa a nascer. Quando não se aceita um fato estabelecido, sem nenhuma prova, indício ou refutação, e se insiste em buscar, no seu próprio desconhecimento sobre um tema, perguntas que supostamente estão sem respostas, do tipo: ah, mas por que será que não tem a cura do câncer? Ah, mas por que será que aquele candidato não sangrou? Ah, mas por que será que aquele partido pagou o outro para dar facada? Tá entendendo? Isso costuma se repetir dos dois lados. Quando o sujeito chega nesse estágio, nota que nenhuma resposta mais basta, a não ser aquela que corrobora com a sua tese. O exercício analítico e o pensamento crítico vão sendo deixados de lado para usar outra ferramenta do pensar. Ou seja, para manter um pensamento crítico, é necessário se perguntar sempre e perceber que em qualquer momento você pode se perceber errado e ter que mudar de tese. Rever seu ponto de vista e não tentar encaixar o mundo no seu ponto de vista, o que pode faltar em pessoas altamente inteligentes, inclusive, mas que não pensam criticamente sobre as suas próprias alegações. Muita gente que possui o que a gente chama de inteligência cai em conspiração por isso: teimosia, querer marcar o seu ponto de vista, ainda que se mostre completamente errado. Uma disposição para perceber que você está errado objetivamente é a saída para não cair na conspiração. Porque veja, a ciência não promete a verdade absoluta. A crítica não promete que a sua opinião é 100% correta. Quem te promete verdade imutável tá mentindo para você. Só que é isso que a gente foi treinado para buscar, uma verdade única. E nessas a gente cai numas ciladas. E é nesse momento que muita gente cai. A pessoa pensa: uma vez que a verdade está dada, a verdade que concorda comigo, é claro, aquilo que eu tô enxergando da realidade só pode ser um falseamento do real. E se o real é falso, alguém secreto tá por trás dessa trama. Ainda que eu não tenha nenhuma evidência disso, eles querem me esconder. É o poder do eles. Você já percebeu que toda conspiração tem um eles? Você não está na internet para sentir medo e sim tacar o terror. Por isso você vai falar a coisa mais lógica. Eles estão tentando te enganar, promovendo e pagando estudos. Eles quem? Eles, a indústria do brócolis. Não se trata de um processo lógico, mas afetivo, de medo. Sobretudo quando não temos respostas mais simples mesmo. É a tentação conspiratória, quando a dúvida vai virando desconfiança. E é foda mesmo, porque, de fato, o mundo tem coisas erradas. É pra se incomodar com o mundo. E é da dúvida que a gente vai sair. Só que muitas vezes, as respostas complexas, as tramas do poder, as coisas estranhas e tudo mais, é só capitalismo, é só poder, é só religião manipulando, é só a mídia querendo lucrar. Não tem conspiração nenhuma, muitas vezes, a não ser crueldade humana. Mas a gente não quer acreditar nisso. A gente não quer um mundo contraditório. E aí a gente prefere criar toda uma tese em volta pra provar que há algo estranho no reino da Dinamarca. Infelizmente, o real às vezes é mais direto e reto do que queremos teorizar. E quem não percebe isso começa a dar saltos lógicos, começa a ligar pontos que não estão correlacionados. Muitas teorias da conspiração surgem dessa tentativa de encontrar padrões e conexões em eventos que podem ser coincidentes, mas não serem relacionados. Conspiracionistas são aqueles que usam conexões entre as coisas para ligar nada a lugar algum. Vou fazer magia negra! Um pacto com o cão! O exame de toque é essencial para diagnosticar precocemente o câncer de próstata. Indolor, quase indolor. Eles observam, por exemplo, que houve implementação de torres 5G em várias cidades do mundo, ao mesmo tempo que teve surtos de Covid. Apesar da falta de evidência científica que sustenta isso, portanto, é claro, as torres de 5G é que produziram o Covid. Mas aí você vai pensar: bom, eu sou o espertão.
Eu não caio nisso. Parabéns, você acaba de entender exatamente porque as pessoas caem na conspiração. Ninguém se vê com falta de inteligência. Todo mundo acha que só sua mãe teve filho malandro. Isso não é palpite, não. Existem altos estudos, que você pode ver aqui na descrição, que testam a confiabilidade das pessoas em conspiração. E tanto gente que tende a se achar mais racional, quanto gente que só se leva pelo pensamento intuitivo, tiveram resultados muito parecidos à crença maior em conspiração. É usando isso, inclusive, que muitas conspirações, seitas e gurus usam do dispositivo de quem acredita ser inteligente demais para usar desse desejo do estudo, do padrão, de ser correto e se aprofundar nas coisas, para usar dessas pessoas como as divulgadoras, como as gurus. Gente que é apaixonada demais leva muito teu movimento para frente. E nas mãos erradas de um guru, apaixonados são abusados. Até porque inteligência é algo confuso, né? Há muitos tipos de inteligência, muitas formas de inteligência e muitos dispositivos de poder que determinam qual é a inteligência que vai ser usada, que não vai ser usada. Então essa coisa de inteligentes não caem em conspiração não é bem por aí não, viu? E tem também a tal da mentalidade negacionista, aquela que resiste à mudança baseado em negar a realidade, negar os fatos que estão dados. Por exemplo, a negação das mudanças climáticas pode estar ligada à resistência em alterar os padrões de consumo ou de vida que nós vivemos hoje. Preferimos mentir para nós mesmos do que admitir que a nossa realidade é parcial, de que não dá para viver esse tipo de vida. O negacionista negará qualquer evidência ou fato incontestável para poder manter o estilo de vida dele intacto. E a resistência a mudanças, não coincidentemente, também é a base para a obediência e para a rigidez, para que a gente siga padrões sem pensar muito. Ou seja, há uma sobreposição e intersecção de mentalidades negacionistas e conspiratórias, mas que formam uma família, a família conspiracionista, ou melhor dizendo, a família da desconfiança. Então agora sim, vamos entrar na mente conspiratória de uma vez e falar disso no próximo ato? Voilá! Mentalidade de conspiração, então, se refere a essa inclinação ou predisposição para acreditar que todos os eventos e circunstâncias são significativos e resultados de algo secreto e malicioso que você não sabe. E mais do que isso, que coisas grandes exigem sempre explicações grandes e cabeludas. A mentalidade conspiratória, então, é uma atitude política perante ao mundo, onde se passa a acreditar que as forças poderosas conspiram para manipular os eventos mundiais. É um conceito um tanto abstrato, e precisa ser um pouco abstrato, para capturar cada vez mais pessoas que têm essa tendência de se encaixar nesse tipo de comportamento. Assim, ó, deixa eu explicar. Conspirações existem ou existiram? Sim, muitas conspirações existem ou existiram. Tipo o Holocausto, já foi tratado como conspiração que não existia. Tipo que a CIA interfere em países. We ought to take every step that we can, be prepared to do everything that we need to do. I had to get right on top of it and stick my neck out a little. We just can't take this one and Ou que o escândalo Watergate envolveria membros do governo. Ou que o Moro teria ligações com o FBI na Lava Jato. Essas conspirações acabaram se provando verdade depois. Porém, desde o início, todas elas tinham formas de verificação. Todas elas, desde o início, tinham fontes trazendo caminhos. Já teorias da conspiração carecem de provas concretas, verificáveis. Elas se baseiam nos rumores, nas suposições, nas evidências de que algo existiu. Tipo a teoria de que o homem não foi à Lua. Por exemplo, para isso existir, teria que a NASA inteira se preparar, todos os funcionários estarem mentindo, pessoas que morreram em explosões de nave terem sido mortas ou as suas famílias terem sido pagas para não abrir a boca. Aliás, tá aí uma coisa muito boa para verificar uma conspiração. Se exige que uma quantidade enorme de pessoas não abra a boca, desconfie. Ser humano é o bicho mais fofoqueiro do mundo. Você acha mesmo que a NASA não teria alguém falando algo em algum momento? É a mesma coisa para tal vacina causa autismo. Apesar da ampla evidência sólida de estudos, de prova, de contraprova, de que isso não tem nada a ver, a falta de conhecimento das pessoas sobre o assunto mantém a conspiração existindo. Ah, mas e se for verdade? E se a indústria dos remédios... Se a indústria dos remédios quiser, ela vende remédio pra autista também e ganha dinheiro, assim como o câncer, sabe?
a ausência de evidência sólida para apoiar essas teorias que as tornam reais. É uma doideira. Na verdade, é ela que é usada para reforçar a conspiração, como se a falta de provas em si fosse uma prova de que aquilo é verdade. Contudo, falta de evidências não é evidência de conspiração. E mais importante, nenhuma das teorias da conspiração que se tornaram reais depois começou conspirando como explicação primária, a priori. A busca da verdade vem antes da verdade dada. Quando isso acontece, é que nascem as conspirações. Existem verdades mais verdadeiras do que a própria verdade. Belíssimas palavras. Paulo Coelho! Só que tem uma coisa aqui. Toda teoria da conspiração tem alguma partezinha que é real. Isso porque elas partem do ponto de vista de coisas que são reais. Por exemplo, o poder da indústria farmacêutica. Ele existe, ele é real. Teorias da conspiração muitas vezes se baseiam em coisas anedóticas, de alguém ouviu falar, e são possíveis de serem alteradas conforme a história vai acontecendo. Porque como a conspiração tá dada, basta você alterar ela com qualquer coisa que surgir, adaptar e segue o jogo. Portanto, tem uma diferença. Enquanto uma conspiração é um ato que pode ser comprovadamente real e ter consequências diretas, a teoria da conspiração é mais sobre a interpretação e a especulação em torno de eventos e uma forma de agir perante o mundo. Ainda que hajam teorias da conspiração que viram reais, a taxa é muito, muito baixíssima. E aqui começa a se desenhar o problema. Depois que alguém acredita na conspiração primeira, a mentalidade conspiratória vai se formando, vai se cristalizando. As pessoas começam a aprender um jeito de pensar um mundo, a fundar uma forma paranoide de iniciar qualquer coisa. Porque a verdade está dada, é a minha opinião, e agora eu tento encaixar o mundo nela. A coisa é cumulativa. Esse cara aqui, que eu não sei falar o nome, Cassin Cassin, professor da Universidade de Warwick, no Reino Unido, é autor do livro Teorias da Conspiração. E ele dá um dado que assusta. Sabe o que é que faz uma pessoa acreditar muito em teoria conspiratória? Outra teoria conspiratória. Quanto mais você acredita em conspiração, mais você acredita em conspiração. Esse estudo dele mostra que não é a predisposição que manda, é o fato de você ir aprendendo um ferramentário do pensar. Uma teoria da conspiração, então, é sempre uma porta de entrada para uma teoria da conspiração mais pesada. Já falei isso aqui no canal e vou repetir. Por isso que eu não acho que exista teoria da conspiração que seja singela, que não faça mal, que seja bobeira. Se ela ensina um modo de pensar o mundo, provavelmente ela vai distorcer o seu jeito de pensar o mundo. Então, só retomando o ponto, o que faz alguém acreditar em conspiração é um incômodo, a dúvida, que todos nós temos e que pode virar filosofia. Algumas pessoas, no meio desses questionamentos, passam a não aceitar que estão erradas e acabam caindo em conspiração. É assim que se forma a mentalidade conspiratória, entendeu? Mas tem mais coisas. Isso começa a formar na pessoa um certo desejo pelo oculto, de acreditar que nada é o que parece, de que tudo tem um intencionalismo, que não é nada por um acaso, de que há um dualismo ou um maniqueísmo, nós contra eles, eu contra os outros. Isso nos leva a uma interpretação seletiva do mundo. Isso nos leva a focar em informações que parecem suportar mais as nossas opiniões do que criticá-las. Por isso que um conspirador cria muito narrativas coesas. Já conversou com um conspirador que parece ter resposta pra tudo? Isso, na verdade, é só a forma que ele arranjou de manter a sua mentira ativa. Ninguém vai pegar meu telefone! Ninguém vai pegar meu telefone! Pegaram meu telefone, pegaram meu telefone, pegaram meu telefone. De ligar pontos que não são ligáveis. É a apofenia, ou a história do fiozinho vermelho. A tendência de ver padrões, conexões e dados aleatórios que não estão conectados. Junta isso no viés da confirmação, junta isso no medo, a pessoa é controlada. Não há conspiração sem medo. Medo do desconhecido, de viver com a incerteza, com a não resposta, com o sentimento de que você não sabe algo fundamental e que é isso que falta para resolver a sua vida. E isso sempre é usado por gente mal intencionada, por exemplo, em movimento xenofóbico, racista, em movimento de classe, sempre tentando utilizar o medo das pessoas para jogá-las uma contra as outras. E assim, lógico, veja, o sistema econômico é foda. Não é como se de fato não existisse poderosos que estão tentando fuder o pobre a todo momento. Sentir-se traído, negligenciado ou sentindo que há coisas erradas na nossa sociedade é normal, é natural, isso é verdade mesmo. Porém, o que a teoria da conspiração faz é utilizar isso para manter você financiando algum projeto de poder. Qual projeto?
do guru que você segue. Porque assim, eu poderia te explicar que há uma série de fatores econômicos, sociais, ambientais, e que a explicação do porquê o mundo tá assim é histórica e tal, ou eu poderia vir aqui dizer que existe um globalismo, deep state, secreto, que quer chupar o seu sangue, tal. É mais legal, é mais emocionante do que a explicação enfadonha, complexa. É mais ou menos por aí, sabe? Por isso que teorias da conspiração não tem como refutar. Não tem como refutar, porque ela é feita não sobre um pressuposto de argumentos verdadeiros, mas sobre pressupostos emocionais. Pressupostos que mantêm a pessoa e a identidade da pessoa como ela é. Alguém que é terraplanista, por exemplo, tem amigos terraplanistas, vai em evento terraplanista, às vezes consegue profissão terraplanista. Não é tão simples largar aquela conspiração. Largar aquela conspiração é apontar para si mesmo e se ver como errado. Isso é muito difícil de ser feito. Esse aí, ó, vocês se virem, porque esse aí é, ó, Renata e Gelo, vocês que vão editar esse aí, então, ó. Bota na minha conta, duvido o Gelo vir brigar comigo. Por isso que conspiradores tendem a crer no conluio. Sempre uma conspiração envolve gente gigante. O governo, a polícia, a igreja, o coach, o esquerdismo, tudo junto, formando um casco que ele não consegue combater. E isso o mantém no medo e o mantém nesse estilo de vida, o da conspiração. E enxergar que todo mundo, professores, imprensa, governos, todo mundo que discorda dele, tá conspirando contra ele. Esse poder é muito interessante. A conspiração te dá um empoderamento reverso. Você sente que você tem um conhecimento secreto, que parece complexo, porque poucas pessoas têm. Só que ele é falso. Por isso poucas pessoas têm. Mas você sente que você tem senso de superioridade, que você gera um saber diferenciado e tudo mais. E é muito difícil de quebrar. A mente crítica não consegue penetrar os conspiradores por isso. A conspiração secreta, que tá aqui no vídeo do YouTube, que todo mundo pode ver, tá ligado? E veja, nada do que eu tô falando aqui é novidade, tá? Eu só tô recorrendo a fontes que estudam isso, sei lá, há 70, 80, 100 anos e tá vendo a história se repetir e piorando muito depois das redes sociais. E essa perspectiva que eu tô tentando defender aqui tá muito alinhada também com mostrar que as pessoas tendem a crer em teorias da conspiração mais novas, porque as antigas vão sendo desmentidas e sendo abandonadas e sendo adaptadas pro mundo de agora. E isso é muito interessante de perceber, porque às vezes o feitiço acaba virando contra o feiticeiro. As redes sociais alimentaram as pessoas do lugar que elas precisavam para ter mais informação, mas isso gerou uma dependência e um local para desinformação. A desconfiança na mídia tradicional levou muitos a buscarem na internet as coisas, onde a verificação dos fatos é menos rigorosa, e os algoritmos vão personalizar os conteúdos mais sensacionalistas e mais parecidos com você, reforçando as suas crenças, reais ou paranoides. Esse ambiente cria ilhas de filtro que reforçam suas crenças pré-existentes, promovendo essa tensão e dificultando a distinção entre fato e ficção. E isso é engraçado também, porque também é feitiço contra o feiticeiro. Porque os pontos desses estudos que eu tô citando aqui mostram que, geralmente, as elites políticas e midiáticas criaram por muito tempo essa mentalidade conspiratória. É só lembrar no que foi os anos 80, os anos 90. Semanalmente, a gente tinha um guru na TV, alguém que entortava garfo, um alienígena, o ET de Varginha, o ET Bilu. E quando as pessoas perceberam o quanto a TV mentia, elas passaram a não aceitar mais nada da TV e buscar na internet as mesmas conspirações. Feitiço contra o feiticeiro. Então, nessa hora a gente precisa olhar para a estrutura que mantém tudo isso aqui existindo. É a perda gradual da confiança, ou a formação da sociedade da desconfiança. E aqui vai mais um momento Letícia Cesarino. Aliás, fazia muito tempo que não tinha um momento Letícia Cesarino, não é? Essa é a tal epistemologia. A ciência só está certa quando concorda comigo. Sou eu e eu outra vez. As pontes de conhecimento foram quebradas. Os tipos de mediação, como a gente construía as nossas verdades, as universidades, as ciências, as mídias, as pessoas estudadas e tudo mais, foram colocadas no balaio das más pessoas. E aí... Isso é teste, isso é experimentação. Mas antes de fazer cientista, tem que ser muito doido mesmo. Uma pergunta que eu inclusive fico fazendo... Dos comunistas. Ele vai te censurar. Porque não tem X, tem um E.
Aí seria errade. Tá de sacanagem? Estou falando série. Dos globalistas. Isso daí não é um plano do Alien também pra... Pode ser, não ser descoberto? Entendeu? Dizer que não existe. Aí a galera fala, não, Alien não existe. Daqui a pouco ele tá lá pegando tua mulher. Positiva e negativamente, o nosso sistema de crenças foi posto à prova. Até porque é bom que o sistema de crenças e de hierarquias e de poderes esteja sendo questionado. Mas ele está sendo questionado de modo a gerar tanto mais paranoia, quanto mais outros poderes. Coaches, pastores ou qualquer influencer que se diga com o poder da verdade a partir das conspirações. E então, se todos esses totens da confiança forem quebrados, aí já era. Quando o local onde recorremos para sanar nossas dúvidas é posto em xeque, aí o sujeito entra em total desconexão com o real. Começa a afirmar que todos os professores são corrompidos, todas as universidades estão envenenadas, toda a ciência, todo, e nessa fica preso na câmara de eco. Sem ter as ferramentas críticas para separar o que é dúvida e delírio, o sujeito fica viciado em pontes de ligação que não existe. É a desconfiança que não dá paz na nossa sociedade há tantos anos. E o que falta para as pessoas é ter as ferramentas para construir o senso crítico. Não dá para culpá-las, mas tentar compreender o processo me parece ser a única maneira de parar esta bola de neve, esse ciclo vicioso desagradável de comportamento negativo. O processo de alienação e conspiração não são confortáveis. A gente olha de fora e acha que a pessoa é super feliz, mas não é bem por aí. Essas pessoas vivem mal, paranoides, ficam malucas, sofrem da saúde mental, ficam angustiadas, frustradas. E aí já viu, né? Conseguimos tirar os 11, nós fizemos nossa parte, viemos para Brasília, levantemos o cu da cadeira e viemos para Brasília fazer a nossa parte. Tá aqui, estamos na concentração. Eu sei, você sabe o que é frustração. Máquina de fazer conspiração. Não, vilão. Você com certeza conhece alguém que se perdeu no bolsonarismo e foi virando cada vez mais maluco e terminou em tio Jorge, Dona Fátima, tio França e assim por diante. Mas você de esquerda não fica felizinho aí não, tá bom? Não é como se a situação tivesse perfeita pro nosso lado também não, tá bom? A gente tem aqui no nosso campo um monte de partido de causa operária que acredita sim que existe elite globalista, ameaça de agenda gay, ou que o nosso presidente não pode ser criticado porque senão o fascismo volta, e conspiração e paranoia e tal. Os estudos mostram que as pessoas mais à esquerda tendem a acreditar em conspiração mais à esquerda. Por exemplo, 11 de setembro é uma conspiração que o nosso campo adorou acreditar que os Estados Unidos promoveram um ataque a si mesmo baseado em nada. E é tão mais simples. Estados Unidos financiam seus inimigos desde que o mundo é mundo. Não tem conspiração. Tem Estados Unidos. Até a vacina, inclusive. Eu não sei se você lembra, mas por muito tempo o campo da esquerda é que era contra a vacina. Foi a pandemia que trouxe a extrema-direita para um nível de delírio outro, mas essa crítica que vinha da indústria da farmácia, que é sim a indústria dos remédios, algo muito criticável, estava muito aqui no nosso campo e levava para aquelas coisas, sei lá, meio tilelê de energias, de ser contra a vacina e ser a favor de óleos essenciais. É uma linha tênue. Ninguém tá livre. A conspiração, ela é quase democrática, tá em todos os campos. Basta adaptar a linguagem e tirar uma coisinha ou outra, tirando globalista e trocando o poder da elite global, que o nosso campo cai de montão. E aí tem um dado mais sensível ainda, né? Ainda existe, de fato, soft power, geopolítica, coisas estranhas no jogo do poder. E então a gente fica na mão do palhaço. A gente acaba projetando os nossos desejos para explicar por que o mundo tá tão estranho e nós não temos capacidade de explicar tanta coisa confusa acontecendo, caindo na conta da conspiração. Mas por isso que eu vou repetir aqui, porque eu já sei que tem gente que vai falar aqui embaixo, tem conspiração que é verdadeira. E cara, isso é quase uma meta-teoria da conspiração, porque eu já li tantas vezes pessoas repetindo que tem teoria da conspiração verdadeira para justificar acreditar em teoria da conspiração falsa, que eu diria que essa é a verdadeira conspiração. Então veja, criticar os setores financeiros, a classe e as elites é possível, mas daí a achar que existe uma reunião de portas fechadas que decide o futuro do mundo é conspiração. A linha é bem tênue, eu sei. O pensamento crítico continua então sendo tão importante por isso. É ele o ferramentário que vai te guiar
nesse mundo que a gente está vivendo. E sabe um dado interessantíssimo? Quando uma teoria da conspiração não tem uma forte valência política, esquerda e direita geralmente têm taxas iguais de acreditar naquela teoria. Louco, né? Mas é claro, isso aqui não é um passapanismo, isso aqui não é uma teoria da ferradura. Neste momento de mundo, quem está fundado na conspiração, quem está fazendo ataques antidemocráticos pelo mundo, é a extrema-direita. Quem foi que destruiu na pandemia, duvidando de vacina, foi a extrema-direita. Quem fundou uma ideologia e está elegendo presidentes totalmente baseados no controle do medo, foi Sérgio e Paulo Barreto. É a extrema-direita. Então não venha pôr o mesmo peso na parada. Eu tô aqui dizendo, sim, o campo da esquerda acredita muito em conspiração, mas não são coisas iguais, não tem o mesmo peso e, sobretudo, não tem o mesmo impacto no mundo de hoje. O campo da direita precisa da mentira e da conspiração para se manter. Quando esquerdismos recorrem à falta de ciência e à conspiração, eles estão errados. E a esquerda usa a conspiração como desvios, a direita como regra. A gente pode voltar 100, 200, 300 anos, pode colocar aí na conta marxismo cultural, bolchevismo cultural, a tese do judeu internacional. Eu poderia ficar horas citando aqui. Sem conspiração e mentira, não há extrema-direita. Por isso que é tão crucial fazer a separação das coisas. Por isso que mentalidade conspiratória é diferente de conspiração, é diferente de teoria da conspiração, que é muito diferente de mentalidade crítica, quando a dúvida vira busca real pela resposta e não causa de identidade. Aqui vai um dado animador. As pessoas não acreditam mais em teoria da conspiração hoje do que acreditavam ontem ou anteontem. Apesar de parecer que o barulho das redes é ensurdecedor, a taxa de conspiração se mantém mais ou menos igual desde a década de 80. É assim, o que assusta é que uma pesquisa recente aí revelou que 20% dos brasileiros, sim, 20% dos brasileiros acreditam que a Terra é plana, enquanto 27% duvidam que o homem foi à Lua. Mas veja, isso não quer dizer que o brasileiro não se interessa por ciência. Aliás, pelo contrário, se 20% acredita, quer dizer que 80% não acredita. E 75% dos brasileiros acham que a ciência é o melhor método de encontrar as respostas. Porém, o que a gente tem é a indústria conspiratória. Por isso que há tanto barulho, porque há muita gente vivendo do marketing da conspiração, precisando fazer com que esse barulho pareça maior do que é. Mas é interessante de ver, por exemplo, que a conspiração de que há um domínio esquerdista globalista no mundo sempre diminui quando um governo de esquerda toma o poder. Talvez porque as pessoas não consigam confrontar a realidade. Em 2021, 44% acreditavam que o Lula ia implementar um plano comunista globalista. Hoje, 29%. Ou seja, a indústria da conspiração já está contaminando os regimes de verdade há muito tempo. As pessoas, então, não estão confiando mais em conspiração em si. Elas confiam em quem confia em conspiração. Quando, por exemplo, ela acredita no Pablo Marçal, que afirma que o show da Madonna foi um ritual satânico ou coisa do tipo. É claro que ele não acha isso, mas é claro que ele precisa ganhar dinheiro a partir disso. O mesmo vale pro Nego Di, que eu fiz vídeo na época dizendo que ele era um grande conspirador, pessoas me xingaram, e agora ele foi preso. O que está acontecendo, então, é que na sociedade da desconfiança, as pessoas ainda precisam buscar regimes de verdade e transferem para os charlatões online os seus regimes de verdade, as suas identidades, e passam a reproduzir com uma tendência mimética os chavões prontos que lhes foi ensinada. É o que o excelente professor João César de Castro Rocha, que já esteve aqui no canal algumas vezes, vai chamar de dissonância cognitiva coletiva, um termo criado para descrever a crença de que alguns grupos políticos necessitam da coletividade vivendo em delírio para poder manter dinheiro, visibilidade e poder. E agora que a gente vai pro ato final,
aprender a julgar as coisas para ver se é mente conspiratória ou se é algo meramente crítico, a coisa que mais me deixa maluco nisso tudo é que olha que assunto interessante esse que a gente teve agora. Olha a quantidade de coisas reais, verdadeiras que tem para se descobrir com o mundo. Olha quanto de coisa complexa, divertida, curiosa, misteriosa, obscura que se tem para aprender. Por que a gente precisa de tanta conspiração se a verdade já é tão interessante? Então, como aumentar o estilo de pensamento analítico e crítico e evitar ser suscetível a essas falsas crenças? Como faz isso? Eu poderia só dizer que o antídoto do pensamento conspiratório é o pensamento crítico. Mas para essa construção acontecer, é preciso compreender emocionalmente o que você sente frente a uma crítica e entender que ninguém é convencido por ninguém, as pessoas precisam se convencer por si. E o máximo que podemos fazer é ser mediadoras do conhecimento uns dos outros. Para o pensamento crítico não descambar nem para o ceticismo conspiratório, nem para a soberba excessiva, a gente precisa passar a praticar um tipo de inteligência que tem feito falta. A inteligência da proximidade e da escuta ativa. Eu não quero falar em inteligência emocional, porque esse termo foi muito cooptado por coaches e charlatões, apesar dele ter estudos e incidências de ciência real, verdadeira, com método e tudo mais, mas é mais ou menos que a gente precisa nos estimular a treinar esse tipo de inteligência de sociabilização e compreensão sentimental alheia, para entender sempre que uma fala vem, qual afeto ela está tentando gerar e de que afeto ela parte, como a pessoa que recebeu aquilo foi afetada e como ela tá tentando te afetar. Por isso que praticar a escuta é muito importante. Então finalizamos o vídeo com Carl Sagan e um checklist para sua autocrítica. Sempre que possível, procure confirmação independente dos fatos. Incentiva o debate sobre as evidências que você encontrou e vá procurar discordâncias sobre aquilo que você crê. Os argumentos de autoridade tem que ter pouco peso. As autoridades são importantes, mas elas cometem erros. Então, não adianta se apegar a uma autoridade para achar que você está correto. No máximo, existem especialistas passíveis de erro. Outra coisa, gere mais de uma hipótese. Se há algo a ser explicado, pense em todas as diferentes maneiras por a qual aquilo pode ser explicado. Em seguida, pense em testes pelos quais você pode sistematicamente refutar essas crenças. Tenta não se apegar demais a uma hipótese só porque ela é sua. Isso é apenas a sua estagnação mental de tentar manter as coisas como tá. Procure perguntar a si mesmo por que você gosta daquela ideia, por que você acredita no que você acredita. Não se esqueça da navalha de Ockham. Na maioria das vezes, a explicação mais simples é a correta. Muita mirabolância tende à conspiração. E o mais importante, busque um grupo de afeto não paranoico. Nós somos a média da opinião dos nossos próximos. O seu grupo de pertencimento, ele é paranoico? Ele é crítico? Ele reproduz violência? Ele te deixa como quando você conversa com eles? Tudo tem apontado para o poder das comunidades. Comunidades não paranoicas têm o poder de desfazer comunidades paranoides. Os estudos que a gente linkou aqui abaixo mostram o poder que a didática tem numa conspiração. Apesar de eu dizer que as pessoas normalmente não acreditam só pela razão, quando a gente conta o porquê de uma conspiração ser falsa, ela tende a ser abandonada. Ninguém quer ser enganado. Então, o mais fundamental desse episódio, por incrível que pareça, precisa ser a compreensão. Não é atacando o outro, não é atacando uma conspiração ou tirando todo mundo de maluco que a gente se resolve. Pelo contrário, isso faz as pessoas se apegarem ainda mais nas suas crenças. O que vale é mostrar para ela o caminho da informação. É preciso então buscar conexão. A partilha pela dúvida como possibilidade de encontrar outras pessoas. E se eu tô aqui nesse canal para apontar as normoses e discutir as imposições da normalidade, e peço para você sempre desconfiar do que é normal, hoje eu tô aqui literalmente para te dizer: acredite em alguma coisa. Não precisa ser uma coisa metafísica, mas pode ser. Não precisa ser algo religioso, mas pode ser. Não precisa ser algo político, filosófico, mas pode ser. Mas se você não acreditar em absolutamente nada, acredite pelo menos na materialidade, na potência da crença na descrença. Acredita na força da dúvida. E não se esqueça, se você olhar muito pro abismo, o abismo olha de volta. Não tenha gurus, não tenha ídolos, não idolatre. Mas se for pra idolatrar, idolatra a dúvida. Idolatra a busca, a não verdade, a troca e o conhecimento.
O vídeo de hoje vai parando por aqui. E antes da gente terminar com o incrível Antônio Abujamra, eu queria te pedir o like, o sininho e a sua inscrição. E, por favor, compartilhe esse vídeo para quem você sabe que tem que compartilhar. Não diz nada, só compartilha. Seja o amigo cético ou seja o amigo conspiratório. Talvez essa aqui seja a chave de virada. E agora, vamos ao Abujamra. É nóis. E falou. Há uma diferença muito grande entre saber e acreditar que se sabe. Saber é ciência. Acreditar que se sabe é ignorância. Mas cuidado, saber mal não é ciência. Saber mal pode ser muito pior que ignorar. Na verdade, sabe-se somente quando se sabe pouco, pois com o saber cresce a dúvida que é preciso idolatrar sempre.